Boa noite, prezadas irmãs e irmãos. Sejam todos muito bem-vindos e possam todos sentir-se abraçados fraternalmente por esta casa, que, graças a Deus, como falou a Silvana, estamos retomando as nossas atividades depois de um longo período, né, uma situação inédita nesses 46 anos de nossa casa, né, de termos que ficar com as portas fechadas por vários dias, em face aí, né, de todas essas questões climáticas aí que estão sobrecarregando todos os sistemas, e conosco não foi diferente, mas graças a Deus nossa casa foi protegida, né? Então, sejamos gratos por isso também, assim como somos gratos pela presença de cada um dos irmãos aqui presentes, e que a espiritualidade possa nos auxiliar para que a nossa compreensão em torno desse tema essa noite seja a mais adequada possível, porque é um assunto muito importante que a gente entenda e que a gente consiga assimilar isso, para que a gente, no nosso dia a dia, a gente consiga ir vendo essa dimensão, né, que cada um de nós precisa descobrir, que é essa questão da resignação. Porque estávamos falando agora, né, de um evento que aconteceu com a nossa casa, algo que preocupou-nos muito, algo que deixou muitas pessoas chateadas, porque chegavam a casa, a porta fechada, né? E o que nos resta numa situação dessa? Brigar? Espernear? Culpar alguém? Só nos resta resignar-se. Então, segundo os dicionários, resignação é submissão à vontade de alguém ou ao destino. E aí podemos imaginar primeiramente, em primeira figura, Deus, né? Esse alguém como sendo Deus. Submissão aliada à constância e paciência em face dos infortúnios. Coragem para suportar os rigores dos infortúnios. Constância numa situação sem que se reaja contra ela, ou sem que o paciente se lamente dela. Submissão, paciente aos sofrimentos da vida. E aí estamos falando em submissão. O que é submissão? É disposição para obedecer, para aceitar uma situação de subordinação, é docilidade, é obediência, é subalternidade, disposição para aceitar um estado de dependência. Né? Então, isso é submissão. Então, vemos aqui resignação e submissão. Eu me submeto e eu me resigno. Então, se nós lembrarmos lá uma frase famosa de Jesus, lá no Sermão do Monte: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como ir a Jesus, né? Ir a Ele como? Prece, em pensamento, né? E dificilmente nós vamos fazer uma prece bem sentida, bem do coração a Jesus, e nós iremos nos sentir piores. Então a gente, muitas vezes, a opção da oração é a última, né? A gente esbraveja, a gente grita, a gente chora, a gente culpa alguém, a gente quer, de alguma forma, colocar aquela ira para fora, e não se lembra de fazer uma oração. Seria o primeiro passo para nós buscarmos uma atitude
de resignar-se. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados e outras tantas, doenças, encontram consolação na fé no futuro. Fé no futuro como uma consolação. Na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Se nós lermos o livro que está aqui em cima, O Céu e o Inferno, que faz parte das obras básicas da doutrina espírita, no primeiro capítulo nós vamos encontrar o título O Futuro e o Nada. Por que o futuro e o nada? Porque são as nossas duas vias. Ou eu acredito no futuro, ou eu não acredito em nada. E aqui, nos fala em encontrar a consolação na fé do futuro. Uma pessoa que não divisa futuro, ou não divisa melhoras no futuro, essa pessoa não será uma criatura que conseguirá encontrar a submissão e a resignação ante os infortúnios da vida. E não encontrando essas pilastras, o nada está logo ali. Por quê? Porque vamos acreditar em o que mais? Vamos nos apoiar em o que mais? Se acreditarmos somente no agora, no hoje, ou nessa vida. E o quadro que se desenha não é favorável. Se nos encontramos a braços com dificuldades terríveis e não acreditamos que possa haver um futuro, não acreditamos que possa estarmos nós subordinados a uma lei maior, a uma justiça maior, a um ser supremo. O que nos espera é o nada. Cristo, no Sermão do Monte, também nos falou: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. São Mateus, capítulo 5, versículo 5. E também falou: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 9. Os dias atuais, meus irmãos, essas máximas de Jesus, deveriam nos dias atuais fazer mais sentido para nós. Mas, infelizmente, ainda estamos longe disso. No tempo de Jesus já não fez muito sentido. E hoje, 2000 anos depois, ainda nós não entendemos o teor dessas palavras. Por que Jesus disse isso? A crença em uma existência é a causa para a maioria de nossas dores e incompreensões ante a vida. É o futuro e o nada. Se eu acredito que esta é a única existência e que, por conseguinte, nós somos nada mais do que um acaso da natureza. Porque se nós não temos um pregresso e também não temos um futuro, nós somos uma obra do acaso, que fortuitamente nascemos, brotamos como uma semente qualquer que o vento leva e deposita em algum lugar. Será que é isso mesmo? Será que a gente analisando, fazendo uma análise bem íntima, será que a gente olhando para o nosso seio familiar, será que a gente observando as nossas relações interpessoais, as nossas aptidões, as nossas tendências, tanto para o bem como
as tendências negativas, será que nós conseguimos enxergar ali uma única existência? Será que nós conseguimos ver em tudo isso uma obra casuística? E aí já Deus também já não pode existir. Porque aí seria um Deus que joga dados. Porque permite que uma pessoa nasça na opulência e, ao mesmo tempo, outra nasça na mais absoluta miséria. Então, não, mas isso é a justiça divina. Ok? Atuando sobre o quê? Se eu não existia antes, e após o desenlace do corpo, eu virarei história? A justiça divina está atuando no quê? Sobre o quê? Então nós temos que nos fazer essas perguntas para fazer sentido às palavras de Jesus. Vivemos época de transformações. As bases de nossa sociedade, com suas crenças, organizações socioeconômicas, política, organizações sociais, valores éticos, morais, modelos familiares, relações interpessoais, relações com o meio ambiente, as relações com o Criador. Todas essas questões estão sendo testadas. Elas estão em teste. Por que em teste? Porque chegado o momento de verificarmos o quão sólidas são as bases da nossa sociedade. Uma sociedade que está em transformação. Porque o planeta está transformando-se. Passando de um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração. E aí vai fazer sentido essa frase de Jesus: possuirão a terra. Será que Jesus vai vir e vai dizer assim: olha, eu vou dividir a terra aqui entre alguns aí? Será que é isso? Não. O possuir a terra significa o direito de continuarmos reencarnando nesse planeta até completarmos a nossa evolução. Mas o que nos faria perder esse direito? A absoluta relutância em nos melhorarmos. E nós não precisamos fazer muita força para verificarmos que nós estamos vivendo um momento belicoso. Inúmeros conflitos, né? Guerra, bem recentemente uma pandemia, muitos problemas de desemprego. Só no Brasil são 4 milhões de desalentados que estão fora do mercado de trabalho. A economia mundial sendo testada, né? Não está lá essa maravilha. Muitas discussões em torno de assuntos antigos, né? Como o aborto, questões de conflitos raciais novamente, né? Voltando à tona para que se debata isso, para que se consiga talvez chegar a um senso comum de que é uma bobagem essa questão de ficarmos debatendo raça, porque todos nós pertencemos a uma raça única, que é a raça humana. Então, por questão de cor de pele, agora questões religiosas. O mundo tem 3 religiões, meus irmãos.
três religiões predominantes. Né? Das três maiores, dominantes, só uma aceita Jesus como sendo o caminho, a verdade e a vida, como ele mesmo colocou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, das três religiões principais no mundo, só uma, que ainda é a dominante, tendo 31,5%, né, aceita Jesus. A que vem logo em seguida, que tem 25% e está em expansão, não aceita Jesus. E a terceira, tampouco. Será que não está faltando Jesus? Será que não está faltando as pessoas entenderem melhor esta personalidade magnífica que veio se deixar imolar para dar o seu testemunho para nós? Será que isso não está fazendo falta nesse mundo tão belicoso? E aí a gente vai olhar e vai ver que esses conflitos são milenares. E tem um aspecto religioso fortíssimo por trás disso. Olhem o absurdo. Eu não suportar, não tolerar o outro porque ele não compartilha da mesma fé que eu. Isso é um atraso. Será que essas criaturas conquistarão o direito de permanecer nesse planeta? Não. Não. Essa retirada de espíritos endurecidos já aconteceu em outras esferas, em outros planetas. E vai acontecer, já está acontecendo no nosso planeta Terra. Por quê? Porque o endurecimento do coração e a resistência em se modificar impede as criaturas de continuarem um planeta que está evoluindo. Então, como uma escola, quem rodar de ano não vai repetir, vai se retirar. Isso é possuir a terra, que Jesus falava. Ele já alertava. Os mansos, os brandos, os pacíficos possuirão a terra, ficarão aqui. Aqueles que querem continuar na guerra, no conflito, no embate, na intolerância, não haverá espaço para eles. Então as nossas bases estão sendo testadas para ver se nós temos resignação, se nós temos submissão e resignação à vontade do Pai Criador. Resignação, meus irmãos, não significa inação. Muita gente confunde resignar-se com não fazer nada. Então, eu vou citar um exemplo. Diz que um sujeito chega lá no extremo agreste do nosso país e duas famílias vizinham-se. Uma seca terrível, não adianta plantar porque não chove, o gado, a criação morrendo. E numa das casas, um senhor sentado à sombra na porta da casa, olhando para o vazio. E essa pessoa chega e pede para ele, né? O que está acontecendo? Está seca, não chove. Fazer o quê? É a vontade de Deus. Uma pessoa resignada, né? Na casa do vizinho ao lado, ele chega, ouve um barulho de ferramentas, anda um pouco, encontra um monte de terra, um buraco, e encontra o morador cavando em busca de água. O que foi, meu amigo? O que aconteceu? Não.
Deus está nos testando com a seca e eu estou procurando água. Duas pessoas resignadas. No entanto, uma delas não está inativa. Está em ação. Está buscando contornar a dificuldade. Então nós não podemos, por resignação, nos deixar paralisar ante as dificuldades. Tanto quanto não devemos nos revoltar, porque as dificuldades se apresentam justamente para testar os nossos conhecimentos, a nossa fortaleza e o nosso aprendizado. Ter fé não significa transferir responsabilidade. Então, não, eu tenho fé que Deus vai prover, mas eu tenho que fazer a minha parte. Então, eu não vou transferir para Deus a responsabilidade de me arrumar um trabalho, o sustento, ou de cuidar da minha saúde se eu não estou cuidando. Então, ter fé é ter também a fé divina, mas ter a fé humana. Eu sou capaz, eu vou em busca e Deus me auxiliará. Todo o progresso da humanidade foi forjado nas dificuldades. Então, uma historinha rapidinha. Diz que um monge, ele estava muito velho e ele precisava, então, forjar o seu sucessor. E ele pegou o sucessor dele e saiu em uma caminhada que iria durar cerca de 2 anos. 1 ano para ir e 1 ano para voltar. E eles saíram caminhando a esmo e chegaram no topo de uma montanha muito isolada e lá, com sede e tal, vislumbraram uma pequena casinha, uma casa muito humilde, né? No alto daquela montanha isolada, e pensaram, bom, vamos ver se tem água ali, se tem alguém que mora. Bateram lá, tinha uma família numerosa morando lá, com crianças pequenas e tal, alguns maiores. Bateram, pediram se tinha água, deram água e tal. E eles olharam em volta, viram que não tinha nenhuma plantação, aquela família vivendo na mais absoluta penúria. Pediram, bom, vocês moram aqui isolados, né? Do que vocês sobrevivem? Não, nós temos aqui atrás uma vaquinha, e essa vaquinha nos provê, né, o leite, e a gente vive disso. Poxa, ficaram, né, comovidos com aquilo. Tomaram a água, agradeceram, seguiram o caminho. Só que o discípulo saiu dali muito comovido com aquilo. Aquilo ficou na cabeça dele. Andaram um pouco, pararam numa sombra e ele disse, mestre, o senhor não ficou comovido com a situação daquela família? Aí o mestre disse, não. Mas mestre, a família está vivendo na mais absoluta miséria, isolado de tudo, e só tem uma vaquinha. Daí o mestre disse para ele, você pode fazer alguma coisa? Não. Então, esquece e segue. Aí ele andou mais um pouco, dizendo, mas mestre, não é possível. Mas se você quer fazer algo por essa família? Não, eu quero. O que eu poderia fazer? Eu te espero aqui, você volta lá e joga a vaquinha no precipício. Mas mestre, é a única forma deles sobreviverem. Então esquece e anda. E aí ele deu mais alguns passos e disse, não, mas se o mestre falou, ele deve saber o que está falando. Voltou lá e empurrou a vaquinha no precipício. Saiu, muito preocupado, se ele tinha feito a coisa certa ou não. Caminharam, fizeram a peregrinação deles de 1 ano, na volta, 1 ano depois, eles passam pelo mesmo local, chegam lá, a casinha já estava caída, demolida, e ele pensou, meu Deus do céu, joguei a vaquinha no precipício, condenei aquela família a ter que se retirar daqui, enfim. Andam mais uns passos, ele vê uma casa muito melhor já, uma casa de alvenaria, uma horta ao lado dele, ó, tá aí, ó, outra pessoa comprou e está morando aqui. Pararam de novo pedir água, a mesma família os recebeu e tal, e ele não entendendo nada. Mas como?
Em 1 ano, o que aconteceu com vocês? Vocês progrediram, evoluíram? Aí a mulher disse para ele, mas moço, o senhor não vai acreditar. Logo depois que vocês passaram por aqui, a nossa vaquinha não caiu no precipício. E ele, né, ficou estarrecido. Meu Deus, né? Diz ela, mas e aí o que fazer, né? Perdemos o nosso sustento. Aí nosso filho maior teve que ir para a cidade, ele estudou lá um curso técnico de agricultura, ele voltou, nos ensinou a plantar, aí a nossa horta, o terreno é fértil, começou a dar bem, a gente começou a levar para vender na vila, e conseguimos um dinheirinho e melhoramos de vida. Então, meus amigos, moral da história, aquela família estava resignada, mas estava inativa. Resignaram-se com a pobreza e tinham apegado-se a um filete, né, de comodidade. Então, muitas vezes, o nosso estágio de tranquilidade, ele nem é tão tranquilo, nem é tão confortável. A gente precisa sair da zona de conforto. Nós temos muito mais a agradecer do que a pedir, nós temos que lembrar disso. Porque às vezes a gente fica preocupado com aquilo que a gente quer conquistar e não olha o que já conquistou, o que já tem. Então todos os dias a gente tem que olhar para isso e agradecer. E quando a gente faz esse exercício de gratidão, essas pequenas coisas que a gente pensa que precisa muitas vezes, vão ficando sem sentido. E isso, cada vez que nós exercitamos a gratidão, a nossa luz interior se intensifica. A providência nos dá tudo o que necessitamos para a nossa tarefa. E é verdade, nós temos tudo o que precisamos. O resto a gente conquista desde que a gente consiga perceber que não estamos sozinhos. E que há o tempo de plantar, há o tempo de florescer e o tempo de colher. Somos o resultado de nossas escolhas. Então façamos escolhas felizes. Nós somos o resultado, literalmente, de nossas escolhas. Se não de agora, do passado. Somos diamantes, mas ainda nos assemelhamos com a rocha. Estamos em burilamento. Mas somos diamantes. Somos, sim. Somos pedras preciosíssimas para Deus. E Ele jamais permitirá que nenhum de nós se perca. Tampouco permitirá que nós atrasemos a evolução do outro. Existem muito mais coisas corretas do que erradas. Nos alegremos nas corretas. Então, se nós ficarmos olhando somente as coisas que estão erradas ao nosso derredor, no mundo, nós vamos nos entristecer. E ficará difícil nós exercitarmos a gratidão, nós nos resignarmos, nós nos submetermos à vontade do Pai. No hoje não podemos mudar o passado, mas é possível olhar o hoje e mudar o futuro. Então a gente tem que ter isso em mente. O que a gente fez, o que passou, a gente não tem como mudar. Mas se a gente tomar cuidado com o hoje, olhar o nosso presente, onde estamos, e sabermos apontar a direção que nós queremos ir, e trabalharmos para isso, nós conquistamos no seu devido tempo. Somos herdeiros de nós mesmos. Tudo isso que está aqui, que está acontecendo de bom e de ruim, são heranças que nós também contribuímos em outras eras, outras existências. E aí, se o futuro e o passado não existem para nós, não vamos entender. E, meus irmãos, tudo está sob a competência de Deus. Isso nós não podemos esquecer. E se Deus está comandando, quem somos nós para dizermos que está errado? Se nós entendermos isso, a resignação ficará muito mais fácil. A obediência e a submissão à vontade do Pai ficará muito mais fácil. Então exercitamos
comecemos a exercitar essa resignação. Muito mais do que a cólera, do que a revolta, do que a indignação. Porque tudo o que está acontecendo é a herança de nós mesmos. Nós contribuímos para isso. Nós plantamos. De que colhemos. Então, tenhamos bom ânimo, tenhamos fé, tenhamos confiança no Pai, sejamos resignados, sejamos obedientes à vontade dEle. Agradeço a atenção de todos, a paciência, e convidamos aos irmãos médiuns, então, para se postarem, e aos demais irmãos cerrar levemente os olhos para façamos a nossa prece, mentalizando os nossos lares, nossos locais de trabalho, mentalizando aos governantes desse planeta, para que o bom senso possa ser para todos nós. Senhor, nós te agradecemos por este instante, esta oportunidade ímpar, por esta casa que nos acolhe, pela espiritualidade que derrama sobre cada um de nós e que com certeza envia suas boas vibrações para nossos locais de trabalho, para nossos lares. Agradecemos por mais uma semana que estamos fechando, por estarmos aqui desfrutando das condições físicas, mentais, morais, espirituais, para virmos buscar a tua inspiração, a tua palavra. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, mentores amigos, permitam que o coração de cada um de nós, habitantes desta esfera, possa abrigar muito mais o amor do que a dissensão. Que sejamos criaturas com o olhar voltado para o bem, para o belo, e que o coração nosso seja abrigo cada vez maior, mais acalentador da paciência, do amor, da convivência, da tolerância. Senhor, que a tua luz nos envolva, ilumine nossos lares, auxilie nossos corpos físicos, mas também nossos corpos perispirituais, para que a unidade de pensamento, de intenções, possa vibrar as energias luminosas a nos trazer a paz, a confiança e a tranquilidade que quem crê em ti aure e leva adiante em suas vidas. Que a tua paz, que o teu amor nos envolva, acompanhe cada um de nós e que por onde passarmos possamos irradiar as boas energias que aqui colhemos. Que assim seja.